Fala galera, mais um Podfé saindo do forno. Hoje eu tô aqui muito feliz de receber um convidado mais do que especial para mim e para a fábrica, que é o meu amigo, o meu irmão Júlio Nascimento. Júlio, seja bem-vindo, cara, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu vou sugerir um brinde, né? Vamos essa lá? xícara aqui tá melhor do que a do Jô Soares. O Júlio é nosso amigo, é nosso irmão. O Júlio, ele serve na Igreja Batista Atitude, lá no Porto, com o pastor André. Já deixo um abraço para os irmãos lá da Igreja Batista. Ele é escritor, ele é empresário, ele é líder do Ministério de Empreendedores de Atitude lá da Batista do Porto. E o nosso bate-papo hoje aqui, você já pode imaginar o que vai ser. Um bate-papo cheio de alegria, cheio de testemunho e cheio de insight poderoso para você que quer empreender ou então expandir o seu negócio. Não é verdade, Júlio? Em nome de Jesus, será poderoso. Glória a Deus. Antes da gente começar o nosso bate-papo, Julião, eu quero falar um pouquinho sobre aqueles que abençoam para que o Podfé aconteça, os nossos patrocinadores, se assim podemos dizer, não é? Quero começar pela fábrica, The Fabric of Dreams. A fábrica é a responsável por toda a produção audiovisual desse podcast e tantos outros podcasts que você assiste por aí tem o selo da The Fábrica. A fábrica produz conteúdo, produz o seu conteúdo e você não pode deixar de entrar em contato para produzir o seu podcast, o seu vídeo institucional. Fala com a gente, fala com a fábrica e nós vamos ter o maior prazer em poder atender você. Além da fábrica, nós temos aqui a União Estofagem, que é a elite da estofagem aqui no Barreiro, desde o seu carro até a sua casa. A União Estofagem cuida dos seus móveis, dos seus estofos com os melhores tecidos e os melhores cortes. A HR Car Detail, a HR Car Detail é uma empresa de detalhamento de veículo. Se quer deixar o seu carro impecável, limpo, higienizado, maravilhoso, brilhando como novo, liga para a HR, fala com o Eliabe, agenda o seu horário agora mesmo e sai de lá com o carro limpo. E não tem coisa melhor do que você nesse verão ir para a praia descansado, sem se preocupar com aquela areia depois no tapete do carro, porque o Eliabe vai cuidar do seu carro de uma maneira maravilhosa. O Talho Brazuquinha, que nos abençoou com tudo isso que você está vendo aqui na mesa. O Talho Brazuquinha tem os melhores cortes, a melhor carne preparada para você, especializado também em embutidos, salsicha com queijo, Júlio, linguiça calabresa. O Talho Brazuquinha, o do irmão Bruno, cara, é espetacular. Eu gosto de churrasco, então aí, ó, eu tenho que visitar esse talho. Temos que ir ali depois do Podfé, a gente vai passar ali, hein? Aí, Bruno, olha só. Também tem o I Love Coxinha do nosso irmão Eudes. O Eudes está lá em Sintra. O I Love Coxinha são salgados brasileiros aqui em Portugal. Tudo preparado para você, é o fast food dos salgados. Se você está agora com a Euro querendo assistir um jogo aqui de Portugal, liga para o I Love Coxinha, ele vai levar uma box cheia de salgadinho crocante e delicioso até a sua casa, preparado por ninguém mais, ninguém menos do que a Flávia, cara. A Flávia, ela é espetacular. O I Love Coxinha, que inaugurou a sua loja lá em Sintra, em Mem Martins, e você não pode deixar de passar lá para visitar, conhecer o lugar e, claro, aproveitar a melhor coxinha aqui de Portugal. I Love Coxinha, Júlio. Olha, eu gostei dessa ideia, porque a gente encontra lugares que vende o salgado brasileiro, mas dificilmente eles fazem um box-to-box, né? Você já chega e já pega, é um delivery. Eles então fazem isso, fazem delivery. Você quer, não precisa ser, você quer para aniversário? Tem também. Mas se você vai fazer um Podfé... Às vezes você vai receber uma pessoa, não estava esperando, então... Liga e ele entrega para você na hora. Maravilhoso. E olha, um atendimento espetacular, personalizado. I Love Coxinha, mesmo da hora. Excelente. Também está com a gente a TPS Informática do nosso irmão Tauan. Tudo em informática, você precisa arrumar o seu computador, o seu portátil, a sua consola, liga para o Tauan, TPS Informática, ele vai até você, orçamento é grátis, melhor trabalho no menor tempo com a maior qualidade é a TPS Informática. A Chocolate Cia da nossa irmã Magna, lá em Setúbal, tudo em bolos, salgados, doces. A Magna faz lá um bombom de morango, Júlio, que é maravilhoso. Chocolate Cia lá em Setúbal. E eu também não posso deixar de mencionar aqui a Silastec,
o nosso irmão Silas Costa e toda a sua equipe, o Edipo, a Fernanda. O Silas, ele tem aqui o podcast, o Silas TechCast, um podcast de empreendedorismo e inovação, produto da fábrica, e ele é parceiro nosso aqui no Podfé também. Esse eu sigo. Tá vendo? Júlio, esses são os que fazem isso aqui acontecer, cara. Deus viu? abençoe. Deus é bom, não é? O tempo todo. Glória a Deus. Então, Júlio, mais uma vez, cara, seja bem-vindo aqui no Podfé, seja bem-vindo aos estúdios da fábrica. E eu quero saber, e o pessoal quer conhecer um pouco mais quem é o Júlio. Conta pra gente um pouquinho. Antes eu quero dar os parabéns a vocês pela organização, o espaço é maravilhoso. Estou me sentindo mesmo à vontade aqui, não só pela boa relação que temos, mas pelo ambiente, né? O ambiente é tudo. Então, ficou bonito o estúdio, não é? Ficou excelente. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pelo convite. Parabéns à equipe, a você que está aqui na frente das câmeras e o pessoal que está ali atrás. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Júlio. Deus abençoe. A fábrica proporcionando o melhor. Eu louvo a Deus por essa empresa, cara. Então, sobre a fábrica, nós também temos um feedback positivo, né? Vocês estiveram acompanhando conosco lá o último encontro de empreendedores. Sim, lá na Batista. O material que saiu para nós foi excelente. Então, mais uma vez, fica o meu agradecimento e os meus parabéns. A Igreja Batista Atitude do Porto ficou muito feliz em receber aquele material. Então, ficamos muito satisfeitos. Esse é o objetivo, cara. Esse é o objetivo. Se serve como feedback para quem ainda não conhece. Procura conhecer, e mais do que isso, vocês precisam dar apenas uma oportunidade, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Boa, liga pra fábrica, gente, não perde tempo. The Fabric of Dreams. Quem é o Júlio? Eu sou o Júlio Nascimento, pai do Guilherme e do Bernardo, com muito orgulho, são gêmeos, têm 13 anos de idade, marido da Ludmila Nascimento, filho do Júlio César Nascimento e da Sônia Maria do Nascimento, um cristão formado em engenharia, com MBA em gerenciamento de projetos, atualmente fazendo teologia, sou seminarista em teologia, e um homem feliz. Esse é o Julião, cara. Cara, eu gosto muito de ti, Júlio. Da hora, eu tô muito feliz de você estar aqui. Que bom, meu. E eu queria que a tua família estivesse aqui também, mas vai ter oportunidade de estar aqui com a gente. E, Júlio, há quanto tempo você está em Portugal? Como que foi a tua decisão de vir para cá? Estou em Portugal há quase 6 anos. Né? Nós tínhamos uma vida extremamente estabilizada no Brasil. Tivemos alguns percalços quando aconteceu aquela coisa toda com a Petrobras e tudo mais. Eu era subcontratado à Petrobras. Mas o que me motivou aqui a vir para Portugal, a estudar Portugal, foi a falta de segurança, né? Como eu disse, a gente tinha uma vida relativamente tranquila financeiramente. Sim, sou natural do Rio de Janeiro, mas infelizmente, de alguns anos para cá, o Brasil de uma maneira geral, mas principalmente a nossa cidade, começou a perder em qualidade de vida no sentido da falta de segurança. E segurança é um fator primordial, né? Nós, enquanto adultos, ainda conseguimos nos safar, vamos daqui e dali, tomando certos cuidados, mas chegou um determinado momento que nós entendemos que nós não poderíamos proporcionar para os nossos filhos a vida que nós tínhamos lá. Então, foi aí que veio a vontade de mudar. Eu passei um ano projetando essa vinda, né? Contei com um grande amigo que já estava aqui em Portugal, Luiz Otávio, que é um irmão de infância para mim. E com base nisso a gente estudou e se organizou e veio. Entendi. Foi difícil esse processo de migração, o início, a chegada aqui, a adaptação? Para mim não, porque não é difícil você se adaptar em algo melhor, né? E tudo aquilo que nos faltava nós encontramos aqui, que é a questão da segurança. Eu vim com visto de estudante de longa duração, apliquei para uma universidade para fazer um mestrado em engenharia de energia solar, fui aprovado em Évora, né? Então eu já vim com visto de estudante, então foi tudo mais fácil, né? Consegui fazer a qualificação documental, dei a entrada da autorização de residência, depois fiz o reagrupamento familiar da família toda. Então, em aproximadamente 6 a 8 meses, toda a família já estava regularizada. Então, esse é o processo que eu digo que não foi difícil para nós, né? É óbvio que vir para um mundo novo requer alguns ônus. E não foi fácil para nós nos estabelecermos cá, né? Foi difícil encontrar o primeiro emprego, foi difícil romper a primeira barreira, né?
Mas a cada dia nós tínhamos a certeza de que era aqui que queríamos ficar, a cada dia nós tínhamos a certeza de que Deus estava nesse projeto Com conosco. certeza. E até hoje eu tenho certeza de que essa vinda foi obra dele. Com certeza. Eu acho que isso torna tudo mais fácil. Sem dúvida. A gente saber que Deus está com a gente, entendendo quem é Deus, sendo nós cristãos, eu acho que a gente consegue de fato descansar nele É verdade. e aproveitar o melhor que ele tem para nós aqui, né? Como é que foi para tua família essa adaptação, os teus meninos? Porque o escândalo da Petrobras é recente, então você está aqui, de certa forma, há pouco tempo. E os teus meninos eram mais crianças do que são agora, Sim. obviamente, mas eles conseguiram adaptar bem. Sim, eles vieram para cá com 7 anos de idade, né? O que nos influenciou com relação à Petrobras foi a paralisação do Comperj, né? Após os escândalos Claro. e aquilo tudo, nós trabalhávamos para a Petrobras, tanto eu quanto a Ludmila, minha esposa, e nós tivemos uma quebra ali a título de emprego e essas coisas todas. Eu consegui me recolocar em outra empresa. Fui para Minas trabalhar fora de casa, longe da família, mas enfim, totalmente Sim. controlável. Mas, enfim, nessa mesma altura nós entendemos que o Brasil já não era mais para nós. Momento Passamos de ir ali embora. passamos ali por um momento muito preocupante. Teve uma vez que os meus filhos estavam na escola, houve uma troca de tiros próximo, enfim. Meu Deus. Foi uma situação muito complicada e esse foi o fator principal que me trouxe para cá, né? Ali foi o empurrão que faltava para eu tomar definitivamente a minha decisão. Sim. Durante essa troca de tiros e tal, ligaram lá para casa, então, e pediram aos pais para que não fossem buscar seus filhos, porque estavam em condição de Claro. risco. Enquanto isso, as crianças estavam na escola também totalmente amedrontadas, foram colocadas nas E o salas do coração fundo dos e tal. pais, cara. Foi uma loucura, Você imagina, né? você não É uma pode ir loucura. lá, a sensação de impotência, de insegurança É, total. é. E agora, cara, eu nem consigo imaginar isso, cara. Pois é, e teve um desdobramento, né? Depois de algum tempo, as coisas se pacificaram, a polícia conseguiu controlar a situação e nós fomos ligaram para nós para que minha esposa e minha sogra fossem lá buscar as crianças e na saída, assim, numa rua paralela, estavam lá alguns camburões, né? Que são carros da polícia, Sim. já com alguns homens presos, e um dos meus filhos perguntou para minha esposa. E esse foi o fator principal. Ele perguntou à minha esposa assim: mãe, por que a polícia não matou o bandido? E a minha esposa teve que explicar, né, que os homens da lei estão ali para fazer cumprir a lei. A ideia é prender conforme certeza. o rigor da lei, né? E foi aí que criou um paradoxo, que ele falou: se eu fosse o policial, Eu tinha matado o bandido. pois aí é nesse momento que você, enquanto pai, pergunta se vale a pena fazer com que o seu filho cresça num Nesse ambiente como aquele. É difícil, cara. Né? Porque por mais que você ensine, não é essa percepção que ele teve naquele momento. Então, Até o fator medo, né? sim, Aquilo- o medo é um medo coletivo, né? Exato. Então, esse foi o ponto de partida para eu definitivamente decidir que não era lá que eu queria criar os nossos Vocês filhos. já eram cristãos nessa altura, já? Sim e não. Eu, sim e não. A minha esposa é católica, né? Sim, Católica praticante, era católica praticante até algum tempo atrás. sim. E eu digo sim e não porque a minha família ela é cristã desde sempre. Eu nasci em um berço cristão, mas eu não vivia o cristianismo na essência, né? Entendi. E eu acho que mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a ideia principal é essa. Então eu sou de um berço cristão, mas durante uma grande parte da minha vida eu fui aquele crente água de salsicha. Essa eu não tinha escutado. Então, explica essa pra mim. Anota aí, Para porque... aí. Não, para aí. Pega essa, gente, ó. Crente água de salsicha. Vamos ver como é que é o crente Esse era água de eu. salsicha. E todas as vezes que eu falo isso, causa impacto. Desde a primeira vez que eu falei isso na igreja, Nossa, eu nunca ouvi causa essa. impacto. O que você faz com a água de salsicha? Você joga fora, você não aproveita pra nada. Não sei aproveita lá. para nada, exatamente. Esse era o eu cristão. Ai. E se serve de um alerta para vocês que, se por acaso se assemelharem com aquilo que eu vou dizer agora, cuidem. Peçam orientação a Deus, porque o cristão que vem no mundo para vagar esquece do real objetivo, que é ide e fazei Discípulos. de todas as nações. Enfim, o cristão é um pequeno Cristo, não é? Exatamente, Júlio.
E eu não fazia isso. Eu não fazia isso. Eu preguei ontem sobre isso, cara. Ontem. Eu era um cara que não falava de Cristo para outras pessoas, não vivia da maneira com que um cristão deve viver, né? Então eu não dava a minha vida a imagem e semelhança que Cristo espera de nós, né? Então eu tive duas conversões, uma lá aos 12 anos, através da influência da minha avó, que é um pilar evangélico na nossa família. A nossa família é extremamente enorme. Como é que é o nome dela? Já faleceu. Elza Cardoso. Elza Cardoso. Glória a Deus. Ela foi a minha inspiração maior. Se hoje eu sou o cristão que ela esperava que eu seja, que eu fosse, e que ela tinha certeza de que eu seria, eu agradeço os ensinamentos dela, né? Porque através dela Deus colocou a palavra no meu coração, e por mais que eu não andasse segundo os conselhos de Cristo, eu sabia que estava errado, e esse é o pior erro, né? Então, a minha primeira conversão foi lá atrás, eu vivi num ambiente cristão, né? E só para terminar sobre o nosso pilar, que era a Elza, ela até hoje só não conseguiu ainda converter 2 pessoas numa família de mais de 50 pessoas. Uau. Mas vamos chegar lá. Amém. São vivos ainda, então eu tenho certeza que o Espírito Santo agora, vai fazer a obra. Ô Júlio, então, e quando foi então que você descobriu de fato o amor de Cristo e de fato você deixou de ser esse crente água de salsicha? Isso é lindo. E passou a ser Isso é lindo. Conta pra gente. Isso é um testemunho lindo. O que acontece? Há 2 anos, 1 ano e meio atrás, a minha esposa, em fevereiro, precisou fazer uma cirurgia simples de retirada da vesícula. Ela tinha muita pedra da vesícula, e o médico entendeu que deveriam ser removidas. Essa é uma cirurgia simples, feita por videolaparoscopia, e que geralmente dura em torno de 1h30 para ser executada. E assim foi. A cirurgia aconteceu. Dentro das características comuns, aparentemente tinha tudo corrido bem, porém houve uma ruptura no sistema gastrointestinal dela. Uma parte do intestino se rompeu e não foi verificado durante o processo cirúrgico, né? Ela tinha algumas aderências abdominais, então durante o inflamento de CO2, uma aderência se rompeu fora da zona de cirurgia, o que faz com que nós não atribuamos isso à medicina, né, ao processo cirúrgico em si, mas à consequência do processo, né? E aí, meu amigo, foram 48 horas subsequentes de desespero total, né? Ela foi por recobro, aparentemente tudo bem, mas conforme foi passando a anestesia, ela foi sentindo dores e dores e dores. Passou de um dia para o outro com extremas dores e aquilo já estava ficando fora do normal. Ela chegou a tomar morfina, enfim, para poder sustentar as dores. E aí os médicos repararam que tinha algo errado, porque não era normal num processo pós-cirúrgico daquela natureza que existisse aquele tipo de variação. Até a cirurgia por videolaparoscopia é uma cirurgia muito simples, pouco incisiva, muito pouco incisiva, e que por consequência também gera dor, mas nada fora do padrão e fora suportável, né? Não, exatamente. E o pós-cirúrgico estava estranho, né? Então, no dia seguinte, tendo eles entrado com todo o processo de pós-cirúrgico, e os medicamentos não darem qualquer tipo de resultado, eles fizeram um ataque, né? Fizeram de novo um ensaio de vídeo com ela e identificaram uma ruptura abdominal com secreções crônicas já no sistema, né? Evoluindo para uma infecção generalizada. Após esse exame de imagem, 1h20 depois já estava todo o centro cirúrgico preparado para uma segunda cirurgia, dessa vez incisiva, né? Essa cirurgia consiste em abrir o abdômen e pronto, retirar todo o intestino. Passei por isso em 2013. Então você sabe bem como é, né? Sabe até mais do que eu. E pronto. Um milagre mesmo. No seu caso? E no dela também. No dela foi porque... No caso de septicemia, 98% dos pacientes eles vão a óbito. Sim, exatamente.
Mas aí Deus começou a fazer uma obra na minha vida através da vida dela. Eu, como te disse, eu era um crente água de salsicha e entendia que estava fazendo bem assim. Era cristão, me entendia como salvo, fazia o que tinha que fazer, que era absolutamente nada. Então, Deus me deu um último chacoalhão. Ele já tinha me dado um chacoalhão anterior, quando eu pedi por duas vezes, com muita fé, duas coisas, mas era um pedido, era para ter, para obter, para ganhar. E ele me proporcionou. E eu não o honrei como deveria. Então ele me deu mais uma chance. Mas dessa vez ele me falou, ele deve ter pensado assim, meu filho, essa é a tua última chance. Eu vou te sacudir agora, vê se entende que eu quero você efetivamente do meu lado. É a tua última chance. Só pode ter sido isso, pastor, Júlio, porque... Desculpa eu te interromper, mas a questão é que assim, é interessante você usar esse termo água de salsicha e fazer essa referência, porque de fato a água de salsicha não presta para nada, né? A gente abre a lata da salsicha e mete a água fora, porque não tem serventia para aquilo. É isso. Agora, a igreja de hoje em dia, os crentes de hoje em dia, vamos dizer assim, o povo cristão, por falta de ensino nosso como líder, como pastor, muitas vezes intencionalmente, muitas vezes por também negligência, não vou dizer na leviandade, mas pronto, não ensina que de fato a diferença da graça e da misericórdia e do serviço, porque há uma confusão de que se a salvação é pela graça, então eu não preciso fazer nada. Eu aceito Jesus e sento no banco e acabou. Pois é. Mas não é isso que o Senhor nos ensina, né? Quer dizer, ele manda o tempo todo orar por trabalhador, ele busca aqueles que adoram, Sim. ele quer pessoas que estejam efetivamente dispostas a trabalhar, e as pessoas não entendem isso. Uma das outras conotações de cristão é mártir, né? Exato, mártir. Dispostos a morrer a pela dar causa. A vida pela causa, exatamente. E esse não era o meu caso, mas não foi por falta de ensinamento. Como eu te disse, eu tinha um pilar muito forte Dona em casa. Saudosa Dona A minha avó, ela era extremamente culta no que diz respeito ao evangelho, né? Evangelho esse que eu conheci, que eu estudei, mas que eu não segui. Então esse não era o meu caso. Concordo contigo na questão teológica e cada vez mais aprofundando na teologia, hoje como seminarista, sim, eu consigo perceber que existem muitas falhas na nossa igreja. Eu falo igreja como um todo, né? Algumas delas parece que fazem a teologia ao custo do cliente, né? Como se os irmãos fossem clientes. Então eu vou fazer uma teologia adaptativa para que eles estejam dispostos a vir, estar e continuar conosco, quando na verdade o evangelho não é isso, né? E enfim, mas esse não foi o meu caso. Entendi. Bom, tivemos esse problema, né? E nessa noite, durante essa cirurgia, foi uma cirurgia extremamente complicada, mas aconteceu, e a minha esposa perdeu a vida no pós-cirúrgico. Nós temos laudos. Nós temos laudos que demonstram que ela teve falência múltipla dos órgãos e algumas consequências que dão a isso o fato, né? E você sabe que quando nós atravessamos o vale como filhos de Deus, a hora que as nossas pernas já não se sustentam mais, é a hora que começa o milagre, né? Então naquela noite ela viveu um milagre. Ela reconhece isso, os laudos reconhecem isso, e eu precisava reconhecer o mesmo, né? E imagina você, 2 filhos, 13 anos, uma vida inteira pela frente, nós novos ainda, e eu perder a minha companheira, a minha parceira de vida, a mulher que Deus colocou do meu lado para que juntos nós pudéssemos edificar o nosso império. Eu nem consigo imaginar, cara. Seria uma loucura, mas eu imaginei e vivi isso por alguns dias, sabe? Mas em tudo vi as mãos de Deus, a partir daquele momento. Aliás, eu dizer para você que não consigo imaginar também não seria correto, porque eu perdi a minha mãe quando eu tinha 15 anos, o meu irmão tinha 13, o meu pai teve que se virar sozinho. Então você já sentiu essa dor. Irmãos. E eu sinto até hoje essa dor, né? É algo aquele inimaginável, cara. E aquele momento em que tudo falhou,
foi o momento do milagre. E o milagre da minha esposa me trouxe efetivamente para perto de Cristo. Ali foi a minha segunda conversão, e essa de verdade. Todo esse movimento fez com que um casal de amigos que nós adoramos, que nós gostamos muito, que nós somos muito, muito, muito apaixonados por eles, também se converteram, porque estiveram juntos no processo e viram que não havia outra hipótese senão a mão de Deus. Então ali nós tivemos esse óbito e uma retomada à vida. O processo de asepsia, né? Sepsemia. A sepsemia, ele leva a óbito realmente mais de 90% dos casos. E quando há uma falência múltipla por asepsemia, você sabe que o corpo por si só não tem condições de reanimação. Não. Então, tudo se converteu ao impossível. E é quando Deus começa a agir. Glória a Deus. Então ali, quem nos conhece viu, sentiu e presenciou as mãos de Deus trazendo a minha esposa de volta à vida. Então, como eu te disse, ali foi a minha segunda e verdadeira conversão. Algo do tipo assim, acorda, Júlio. É. Acorda, filho. E eu acordei. Ali eu acordei. E pronto. Aí essa saga é maravilhosa, porque ela passou 25 dias na UTI, sofreu mais 2 outras cirurgias, totalizando 4 cirurgias, sendo 3 de reparações a primeira, né? E depois dessa primeira ela apresentou uma melhora, né? E eu ali já estava firmado em Cristo, porque eu já tinha certeza de tudo que tinha acontecido. 2 dias depois, a nossa família do Brasil já estava cá minha sogra, meu sogro, a minha cunhada, que também é da área médica, ela é enfermeira, né? Então acompanhou o restante do processo e eles só foram embora quando a minha esposa realmente estava bem. Mas tivemos aí mais 2 outras cirurgias, né? E aí a minha fé fraquejou de novo. Da segunda para a terceira cirurgia, o médico conversou comigo e ele falou assim: Júlio, olha, eu vou precisar abrir de novo. Eu não tenho certeza, vamos esperar pelos próximos exames, mas a taxa é uma taxa que mede a inflamação voltou a subir e obrigatoriamente eu vou precisar rever tudo aquilo que foi feito para ter a certeza de algumas coisas. E aí eu comecei a orar com a família. Nós tínhamos feito um grupo de oração e orávamos 12:00, 9 da manhã, 3 da tarde e meia-noite, né? Tanto aqui quanto no Brasil. Nós mobilizamos, sem querer e sem saber, mais de 1.000 pessoas em prol da minha esposa. Foi uma corrente linda. Uma igreja inteira. E aí, orando. aí daqui a pouco vai aparecer o pastor André Chalite e a pastora Patrícia nesse processo. Uau. Nós temos uma tia da Ludmilla que lá no Brasil movimentou toda essa corrente, né? E nós orávamos no sentido de Deus não dar essa nova oportunidade cirúrgica. E eu orava com toda a minha força, com todas as minhas energias nesse sentido. Porque eu entendia que ela poderia passar novamente pelo infortúnio de talvez não sobreviver. E eu já tinha visto esse quadro há poucos dias atrás. Aí, 2 dias depois, ele tomou a decisão de abrir de novo, o médico, né? Sim. Comunicou a nossa família. E eu saí transtornado do hospital. Não queria ir para casa. Chorando muito, totalmente transtornado. O carro, por acaso, ele tem piloto automático e eu não sei como ele estava conduzindo sozinho. Enfim. E até que chegando em um determinado ponto, eu ali em oração e chorando muito, eu e Deus conduzindo o carro, começou a me dar um frio na espinha, meu corpo começou a tremer completamente, ali eu tive uma experiência com Cristo. Eu parei o carro assim, encostado, no sentido da Areosa, quem é do Porto conhece, sabe, eu estava a 800 metros do Estádio do Dragão, parei o carro no acostamento, que aqui chama de Berna, e meus olhos começaram a ficar acinzentados, escuros, e eu comecei a ter uma cãibra aqui na altura da espinha, que vinha aqui pela nuca. Eu paralisei o meu corpo. Humanamente falando, um pico de estresse. Uma loucura. E Deus falou comigo. E agora você vai guardar essa frase, é a mesma frase que eu repito desde aquele dia. Deus falou assim: não questione meus meios, confia em mim.
Ele não falou mais nada. Uau. E nem Nem precisava. precisava. Então você pensa no Deus do universo, no dono de todas as coisas. Mais uma vez, se transliterar a condição humana para ser audível o suficiente para dizer para aquele filho que estava num momento, eu acho que foi o pior momento da minha vida. Cara. Foi pior do que perceber que a minha esposa tinha falecido e voltou, sabe? Porque ali eu tinha expectativa de que algo ruim pudesse acontecer. Foi a hora que ele falou assim comigo: não questione os meus meios, confies em mim. Então eu fui dali para casa revigorado. Cheguei em casa, minha sogra estava fazendo comida, chamei ela no canto e falei: minha sogra, a partir de agora ninguém ora para que não seja operado. Ninguém ora. Aqui em casa ninguém ora mais para fazer ou para não fazer, para deixar de fazer. Nós vamos simplesmente confiar. E assim aconteceu. Então eu tenho essa experiência com Cristo. Ali eu fui pela terceira vez, se assim pode dizer, convertido. É uma experiência maravilhosa. Eu adoraria vivê-la todos os dias. A gente tem que combinar, sabe para quê? Para tu vir para cá com a Ludmilla, vamos para fazer ela isso. contar essa E a história. gente traz os documentos, dela, sim. Mostrar isso Sim. tudo, vai ser maravilhoso isso, cara. Sim, vamos combinar. Então eu vou deixar só essa fala e a gente deixa o resto para o segundo podcast, que vai ser abençoador. Mas enfim, dada essa experiência, né, e depois nós tivemos ainda essa cirurgia e depois mais uma, e foram um total de 39 dias no hospital, sendo 25 em UTI, em tratamentos intensivos, né? E os outros 14 para se recuperar em um semi-intensivo até que ela pudesse voltar para casa. Foi linda a volta dela, nós fizemos uma festa surpresa, foi algo maravilhoso. Então eu vou preparar um material para trazer aqui da próxima vez. Mas enfim, eu me converti de novo e dessa vez para valer nessa altura. Isso aconteceu há basicamente 1 ano e meio atrás. Uau. E Deus entrou mesmo no teu coração. E agora o Júlio é uma nova criatura. Mais do que isso, eu sou um trabalhador para Cristo, né? Que é isso que nós devemos ser enquanto cristãos, mas que a mim faltava. Foi esse o divisor de águas entre o água de salsicha e o homem que trabalha, vive e sobrevive segundo os preceitos cristãos. Cara, que testemunho lindo, cara. Que testemunho lindo. E nesse tempo que você tem se dedicado, que você descobriu de fato esse amor por Cristo, essa vitória que você ganhou da mão do Senhor, você, a tua casa, o que você tira de principal de lição disso tudo? O que eu tiro é uma satisfação enorme, né, de realmente começar a sentir Cristo como Ele quer, como Ele quer lidar conosco, né? O mundo espiritual é lindo. Sentir Cristo agindo nas nossas vidas é maravilhoso. Jesus está conosco o tempo inteiro. O Espírito Santo é uma parte de Deus distribuída entre nós cristãos e eu deveria ter sentido isso há mais tempo. O único pesar é que eu demorei 40 anos da minha vida para começar a fazer efetivamente a obra de Cristo. Às vezes eu peço perdão a Deus por ter começado tão tarde, mas em contrapartida, eu trabalho dobrado para que os próximos anos que Ele me dê sejam para a honra e glória do nome dEle. E ainda bem que você começou. Eu te agradeço muito por isso. Júlio, a gente chega aqui, então, conhecendo um pouco do Júlio, a tua história pessoal, a tua história da tua conversão ao cristianismo de fato, de verdade, né? Não só aquele homem que é filho de cristãos, mas aquele cara que hoje ele é mesmo esse cristão que inspira tantas vidas. E eu quero falar um pouquinho do Júlio escritor. Você está lançando o teu primeiro livro, Sim. Um livro em coautoria com outros escritores, Sim. Mas um livro que vai trazer aí uma mentoria, que vai inspirar pessoas a melhorar a sua performance, a melhorar seus resultados, ter uma performance de alto nível. Você lançou esse livro no dia 25 de julho passado. Sim. Foi um momento lindo. Conta um pouquinho para a gente sobre esse livro e sobre essa experiência de ser um escritor.
Na verdade, eu sempre gostei de escrever algumas coisas, algumas validações para grandes amigos, né, com texto e contexto. Eu sempre fiz cartas bonitas de amor para minha esposa. Uau. Me lembro da minha época de criança, fazendo desenhos e algumas escritas também para minha mãe, que é o nosso primeiro amor sempre, né? Então, isso estava sempre na minha veia. E eu já vinha querendo fazer alguma coisa mais efetiva, né? E recebi esse convite. Você sabe que Deus som dos nossos corações e Ele me presenteou mais uma vez com essa oportunidade. O livro Performance de Elite é uma proposta da editora Chave Mestre, uma editora brasileira, sediada em São Paulo, né? Mas que busca coautores, né? E ela dá uma visão multidirecional, ou seja, ela propôs a 22 escritores que fizessem ali, sob a condição de performance de elite, o que eles fizeram para atingir esse objetivo, né? E eu procurei falar sobre os pilares, as bases que fazem com que essa performance aconteça. Sob a minha ótica, é impossível você começar algo grande sem que as bases estejam fortes, firmes. Então, como todo bom e velho engenheiro, nós procuramos primeiro identificar e solidificar as bases. Isso também é bíblico, né? A casa na rocha com relação à casa da areia. Certeza. É a Então, profundidade que faz a diferença, né? exatamente. Então, o que acontece nada acontece de grandioso, ou se você constrói grande, aquilo precisa permanecer, você precisa de bases sólidas, né? Então eu escrevi resumidamente sobre 3 pilares que são extremamente importantes para que a nossa vida obtenha uma performance acima da média, para que nós busquemos efetivamente uma performance de vida abundante que no livro chama de performance de elite. Eu busquei falar sobre 3 temas principais que são a fé. Nada acontece sem Cristo, nada acontece sem fé. A família, porque é a base de tudo. Não adianta, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida se a tua casa está uma bagunça. Exatamente. Você não vai ser um grande profissional, você não entrega um produto de qualidade, você não entrega um trabalho de qualidade se quando você chega em casa você não tem paz. Com certeza. E a diligência no trabalho em si. Então são Exato. 3 pilares que eu trouxe para esse livro, né? Na parte em que eu sou o autor, né? Para desenvolver exatamente isso dentro da vida e da casa das pessoas. Eu tenho certeza que se cuidarmos desses 3 pilares principais, nós atingimos o sucesso. Maravilha. Para quem quiser adquirir esse livro, Performance de Elite, da editora Chave Mestra, você pode acessar o link que vai estar aqui na imagem. Você está vendo agora esse link, você pode clicar aqui no link, você pode acessar ele e você pode adquirir o seu livro e aumentar aí a sua capacidade de mindset para atingir os resultados que você quer, espera e precisa ter. Não deixa de aproveitar aí não só as dicas que o Júlio traz, mas também todos os outros autores. Eu acho que vai ser enriquecedor, né, Júlio? Sem dúvida. A ideia da coautoria é uma ideia bastante interessante. Voltando para o mundo cristão, a Bíblia foi uma escrita coautora, né? Obviamente que nós temos um fio condutor único, que é o Espírito Santo, não é? Porém, nós temos ao longo de 1800 anos alguns autores, né, que foram agregando, né, toda a liturgia bíblica, né? Com certeza. Isso é liturgia não, literatura, desculpe. Exatamente, isso é muito interessante. Júlio, hoje você, para além de ser esse pai, esse marido incrível, esse homem de Deus, escritor, você serve a Cristo lá na Igreja Batista Atitude, lá no Porto, junto com o pastor André Chalite, a sua família, e lidera o Ministério de Empreendedorismo da igreja. Eu quero saber de ti, Kelly, que você fale um pouquinho para os nossos espectadores como que nasceu o Júlio empreendedor. Você no Brasil trabalhava terceirizado, né, para Petrobras, né, vamos dizer assim. E como que você consegue, como é que você desenvolve ou encontra esse chamado empreendedor na tua vida? Bom, primeiro eu vou falar da minha condição pessoal, depois eu vou falar do ministério que a gente exerce lá na igreja, ok? Maravilha. Pronto. Na minha condição pessoal eu vim para Portugal, encontrei a qualidade de vida a título de segurança, de saúde, enfim, de tranquilidade, mas uma coisa que não aliava era a condição financeira. Nós sabemos que vivemos num país que precisa
repensar a questão da política econômica, principalmente no que diz sentido aos salários. Com né? certeza. Nós não conseguimos ter uma economia forte com salários fracos. É o salário mais baixo da Europa hoje, é o salário português, né? Sim. E se um dia eu tivesse a oportunidade de conversar com alguns chefes de Estado, eu tenho certeza que poderia agregar bastante nesse sentido. Se nós olharmos para a América, por exemplo, eles têm lá mais de 30 mil microempresas que fazem com que a economia gire. Então, talvez fomentar a condição do empreendedorismo aqui em Portugal vai fazer com que Portugal saia dessa inércia, né, dessa baixa economia por conta dos baixos salários e realmente reative a sua economia interna, que hoje gira numa renda per capita muito forte por conta do turismo, mas que se acontece alguma coisa no mundo, ele passa a ser um divisor de águas entre o que hoje é equilibrado e um desequilíbrio econômico. A gente viu isso muito forte durante a pandemia, Pandemia. né? A Acabou o pandemia nos turismo, mostrou acabou a isso. economia do país. A inflação foi às alturas, os preços foram às alturas, mas não há mesmo um investimento por parte do governo nessa questão do empreendedorismo. Por isso que eu destaco essa questão do Júlio como um chamado para o empreendedorismo, algo que vem da parte de Deus, você lidera lá na Batista Atitude. Eu, na igreja aqui do Barreiro, onde eu sirvo, na Missão Lusitana, eu prego sobre empreendedorismo, eu incentivo. Do quadro aqui de patrocinadores do Pode Fé, 90% dos patrocinadores aqui são irmãos da igreja. Então, assim, nós temos esse entendimento da necessidade de empreender, de se investir em novas empresas e capacitar e investir para que as pessoas possam sim abrir frentes de trabalho, abrir empresas novas, inovar, fazer algo diferente. Porque se pensarmos só a nível da Península Ibérica e falando Portugal, Espanha e França, a diferença do ordenado de Portugal para a França são 1.000 euros, é mais que o dobro. E a diferença do ordenado, do salário de Portugal para a Espanha são aí 300 e tal euros. Então, está muito defasado. Muito defasado, muito defasado. E isso também não é um incentivo para quem quer começar, porque quem hoje trabalha por conta do outrem, como diz aqui em Portugal, quem é empregado hoje, não consegue juntar dinheiro para poder investir. E aí, como que faz? Pastorzão, primeiro eu quero me colocar à disposição caso você tenha o interesse em trazer esse conteúdo lá para a tua igreja. Com certeza. É só marcar, a gente combina, eu faço todo o gosto. Boa. E com relação ao governo em si, nós não podemos esperar do governo algo que seja da nossa responsabilidade de fazer. O primeiro passo tem que ser sempre nosso. Nós somos filhos do dono do mundo. Exatamente, Júlio. Então, é o que eu digo sempre, cara. Eu falo para você, é uma desculpa esfarrapada, é uma desculpa sem cabimento quem diz que é o governo, e a nossa parte. Exatamente. Porque Deus entra em tudo aquilo que a gente não consegue fazer. Ele só não faz uma coisa, aquilo que está sob a nossa responsabilidade. Então, assim, eu entendo que a política econômica do país que eu amo, que é Portugal, é o país que eu vivo, é o país que me acolheu, é o país que eu já carrego no peito junto com a minha nação de origem, né? Eu lutaria por Portugal se fosse necessário e pretendo lutar se for chamado, né? Mas nessas condições de tentar, de alguma forma, ajudar o país a enxergar alguma coisa de uma maneira diferente, né? Então, assim, amo esse país aqui e tenho certeza que ele dá certo. Falo para você, empreendedor, Portugal dá certo. Empreender em Portugal dá certo. Você é um empreendedor? Com certeza. Né? Tem as suas dificuldades, mas alcança os seus objetivos. Com certeza. Agora, é interessante isso, porque quem quer empreender não vai ter dificuldade. Pelo contrário, o que nós temos aqui em Portugal é uma seara pronta para ser... Não, mas eu digo assim, os desafios do início de uma empresa, todos têm. A questão é você determinar e querer fazer dar certo. Que é aquilo que você falou, aquilo que depende da gente, nós não podemos esperar que o outro faça. De jeito nenhum. Seja o governo, seja o vizinho, seja um funcionário, seja o quem for. O que depende de você, você tem que levantar, ir lá e fazer. E conquistar, sim. E conquistar, como Jesus fala, né? Não é esse o contexto, mas eu tô à porta e bato. Se alguém levantar, abrir a porta, eu entro. Eis que entro. Mas alguém tem que levantar e abrir a porta. Claro. Ele não vai entrar invadindo. Eu acho que nada na vida acontece por acaso. Acasos não existem, eu não acredito em acasos, né? Nada vai cair para nós de mão beijada. E quanto mais desafiador,
caminho se torna mais agradável e o sucesso fica mais próspero, o sucesso fica mais duradouro. O caminho é o processo, é o nosso deserto, que lá nós encontramos os desafios necessários para nos tornar forte no final da caminhada, entendeu? Se pegarmos aí um exemplo simples, o avião consome mais combustível enquanto levanta voo do que durante o período de cruzeiro. Então, tudo no início gera desgaste. Você é o CEO, você é o empregado, você está no tático, você está ali no comercial e você também é o profissional, você põe a mão, você é o primeiro a acordar e o último a dormir. E se não for assim, não vai acontecer. Ninguém pode querer mais do que você para o seu projeto. Exatamente. Então, o que acontece é que muitas das pessoas perdem a constância, né? Não são baseados na fé e acabam por perder a constância. Desanimam nos primeiros desafios, entendem que aquilo não é para eles, enfim, não estão suficientemente embasados naquilo que pretendem executar e acabam que os seus projetos ficam pelo caminho. Esse é um erro crasso, né? Não é fazer para dar certo, é fazer até que dê certo. Isso eu aprendi com um palestrante que esteve conosco na última edição, que você estava presente, o João Carlos Bertoncini. Então quero te deixar também um beijo no coração, irmão em Cristo. Deus te abençoe muito o teu ministério, João. Um abraço, meu irmão, e quero ter você aqui sentado com a gente, aqui conversando, hein? Vem para cá. Então ele ensinou isso, é fazer até dar certo, e é verdade, exatamente. É fazer até dar certo. Não podemos parar, cara. Eu acho que um grande mal dessa geração atual hoje, como o meu pai disse uma vez sobre a geração micro-ondas, é que eles querem ver as coisas tudo rápido e tudo fácil e tudo no tempo deles, e não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente. Não podemos desistir, não podemos parar. Infelizmente, nós estamos num período de fraca safra de homens e mulheres, de pessoas. Eu não sei se o que eu vou falar aqui vai agradar a todo mundo, mas essa é a minha visão de mundo. O excesso de informação, a velocidade com que tudo acontece, faz com que os nossos filhos já estejam programados a entender que é tudo fácil. Afinal de contas, está tudo na palma da mão. Hoje você faz tudo através da internet, né? Então, as coisas são muito imediatistas. O ser humano se tornou extremamente imediatista e cada vez menos humano. Se fecham nas suas caixas com seus telemóveis, com seus computadores, com a sua vida digital. Como um zumbi até às vezes. Exatamente, né? Mostram uma vida digital que não condiz às vezes com a vida pessoal, a vida real, essa era a palavra, e acaba com que tudo fique muito automático e imediatista. Perdemos um pouco da sensibilidade com o outro, perdemos um pouco da sensibilidade em reparar se o nosso colega está num bom estado, numa boa condição, se está tudo bem com ele. Estamos extremamente menos sensíveis, mais imediatistas e mais introspectados. Isso faz com que esse tipo de resultado aconteça, né? Infelizmente, as pessoas acabam por esperar que aquilo que ela criou dê um resultado a curto prazo, e eu acho que curto prazo para algo sólido não existe, né? É verdade. Nada vai acontecer agora, mas é aquilo que você falou, é fazer até dar certo, não parar e continuar andando. Atualmente você tem duas empresas, né, Júlio? Você tem a Engeaço, Serralheria, Metalomecânica, e você tem a Silva Nascimento Construções, especializada aí em remodelações, uma referência na região norte de Portugal em remodelações. Fala um pouquinho dessas empresas para a gente, dessa experiência que você A primeira empresa nós construímos em 2019, né, e aprendemos muito durante o período da pandemia. Estávamos num ramo que sofreu bastante com isso, porque houve uma alta muito grande do aço, enfim. As pessoas se fecharam para as nossas visitas, às suas casas para fabricação, montagem, enfim. E isso abalou bastante durante o período da pandemia. E durante aquele aprendizado, enquanto olhávamos para o lado, vimos que a única coisa que não parou aqui em Portugal foi a construção civil. Então ali nós resolvemos migrar. Eu não tinha capacidade financeira, porque estávamos abalados todos, o país, o mundo como um todo, economicamente abalado por conta das condições que
a pandemia nos impunha sem uma ideia de certeza, tudo muito novo, tudo muito subjetivo, não é? Mas aqui em Portugal a construção civil não parou. Pessoas que iam viajar deixaram de viajar, mas aproveitaram para investir nas suas casas, essas coisas todas. E quando eu vi aquele movimento, eu entendi, olha, por hora nós estamos no lugar errado. Encontrei um grande parceiro, ao qual leva o nome também da empresa. Samuel Silva é um irmão que Deus botou na minha vida. Um beijo, Samuel, te amo, meu irmão. Muito obrigado por você estar comigo e por eu estar com você nessa caminhada da empresa Silva e Nascimento Construções. A Silva é de Samuel Silva, o Nascimento é de Júlio Nascimento. Então nós criamos ali uma parceria, né, uma sociedade, e investimos nesse novo projeto. Deus foi colocando nos nossos caminhos clientes excepcionais, né? E nós encontramos na remodelação, ou seja, na reforma, o nosso core business, né? E é onde estamos até hoje, como você falou, nós realmente estamos exponenciando o norte de Portugal, temos ganhado bastante destaque, trabalhamos para empresas bastante relevantes, e isso faz com que a gente esteja se consolidando muito bem no mercado nesse momento. Boa. E é importante não estar sozinho, né? Como faz diferença você tocar um negócio com alguém que tem a mesma visão que você, que pega junto com você. Acho que isso agrega muito valor, não só à empresa, mas à credibilidade para os clientes, e você não está sozinho para vencer as lutas diárias, né? Na verdade, a credibilidade para com o nosso cliente, ela parte do nome, né? Fizemos questão de pôr os nossos nomes na nossa empresa, para que a pessoa soubesse que está falando com, primeiro, os responsáveis da empresa, os donos da empresa e aqueles que não querem manchar o seu nome, porque a última coisa que nós queremos, não só enquanto cristãos, mas enquanto pessoas, é ter o nosso nome manchado. Então nós fizemos questão de impor os nossos nomes na nossa empresa, que era para garantir aos nossos clientes, olha, vocês estão falando com pessoas que impuseram seu nome aqui, ou seja, aconteça o que aconteceu, o nosso nome não irá ficar manchado. Isso faz com que você tenha uma garantia de que o serviço será executado com peso, qualidade. Né? O peso é exatamente empenhar o nosso nome. Então começamos a partir daí, né? E eu acho que esse é o fator diferencial. Nós entregamos o nosso nome, o nosso corpo e alma desse projeto, né? E é por isso que ele tem ganhado tanta exponencialidade. Boa, isso é maravilhoso. Júlio, enquanto cristão e empreendedor, como é que você enxerga hoje, qual que é o objetivo do Júlio em continuar a empreender e inspirar pessoas a empreender também dessa perspectiva? Olha, eu sou cristão e tenho uma responsabilidade quanto a isso. A minha responsabilidade como cristão é trabalhar para Cristo, ganhar almas, né? Mas do que isso, é fazer com que os meus irmãos entendam que a vida no Evangelho não tem que ser uma vida humilde a nível financeiro. Não existe um voto de santificação e de pobreza. Essa é uma teologia que há muito já se ultrapassou, né? Então, o que eu quero mostrar para os meus irmãos, dentro da minha perspectiva de vida e do meu olhar de prosperidade, é que como filhos do dono, nós não podemos estar maltrapilhos, mal colocados no mercado, trabalhando ou vivendo para sobreviver. Não é isso que Deus quer de nós. Eu costumo falar sempre uma frase que Deus nos quer humildes e mansos de coração, não no bolso. É verdade. No início desse ano você esteve aqui no Barreiro, na igreja Myth Church do nosso amigo Alderico, né? Quando nos conhecemos. Beijo, pastor Alderico, foi quando nós nos conhecemos. E você tem esse projeto de inspirar os irmãos em Cristo a empreender, ou seja, o projeto Empreendedores de Atitude, ele ultrapassa a estrutura do templo da Igreja Batista Atitude, e ele vem para o templo, Igreja do Senhor como um todo, né? Como é que você vê isso e a importância desse projeto a nível de cristianismo? Por exemplo, nós vamos agendar aqui, você vai estar conosco lá na nossa igreja falando sobre empreendedorismo. Sim. Você esteve ali na igreja, no pastor Alderico, tantos outros lugares. Agora, no dia 29, teve aí um evento da pastoral, sim, também falando um bocado sobre essas questões. E fala um pouquinho desse projeto de ida. E você que nos assiste, pastor, amigo, colega de ministério, está aqui alguém que foi chamado
para inspirar empreendedores. Júlio, fala um pouquinho sobre esse projeto. Sobre esse projeto, ele foi fomentado pelo meu grande líder, o pastor André Chalit, né? Ele é uma pessoa que me inspira muito, então um beijo, pastorzão, muito obrigado por ser pastoreado por você, que Deus continue abençoando a tua vida e o teu ministério. Então ele me desafiou com esse projeto e eu entendi que era capaz, nós começamos a desenvolvê-lo e tem dado muito certo. A nossa igreja ela é uma igreja que pensa no evangelho como um todo, então nós não ficamos presos às nossas paredes, ao nosso templo. O evangelho ele é multidisciplinar. Obviamente que está subdividido por teologias, mas somos cristãos, todos. Com certeza. Né? Todos. Então, eu não tenho nenhuma aresta que me impeça de visitar a sua igreja. Pelo contrário, eu sou muito motivado a isso, tanto nas questões pessoais, como pelo próprio líder da igreja, o pastor André, que... temos o entendimento de que somos um corpo só. Exatamente, né? Somos todos a noiva de Cristo. Exato, então, eu tenho essa visão, é a minha visão. Não também louvo a Deus por ter conexões dentro das igrejas e poder compartilhar com o corpo, com o meu irmão e conhecer mais pessoas da minha família. Exatamente. Isso é maravilhoso. Exatamente. Então, com base nisso, né, eu estou disposto a visitar toda e qualquer igreja que tenha o interesse em fomentar, assim como a nossa igreja fez, porque o intuito do nosso pastor foi... Nós entendemos, alguns de nós entendem a igreja como um hospital, sabe? Um lugar para curar doenças, para reativar a fé, para curar aquela fé que está muito abalada, né? Para trazer Deus como Senhor e Salvador, como Ele na verdade é, mas muito nesse sentido do eu preciso. Enquanto que a igreja, que a Igreja Batista Atitude do Porto pensou de uma maneira diferente. Por que não fomentar também a parte financeira da nossa igreja? Porque uma igreja saudável financeiramente é um problema menos. Nesse sentido, né? É muito bom você saber que o seu irmão financeiramente está bem, que a família dele está bem, que a vida pessoal dele está bem, que a vida espiritual dele está bem. E quando ele estiver desequilibrado na espiritual, ele vem cá que ele vai ser reabastecido, né? Agora, é uma etapa importante também, a etapa financeira, principalmente para a grande massa de imigrantes, que nós temos uma boa camada de imigrantes na nossa igreja, que chega aqui para um mundo novo, tem os seus desafios iniciais, como todos nós. O que nós fazemos é equipá-los, equipar aqueles que estão pensando em empreender, fortificar aqueles que já são empreendedores. E nós abrimos esse encontro, esse culto, para todas as pessoas. Recebemos pessoas de todos os credos lá. A ideia é falar do Evangelho e mostrar que Cristo é o principal fio motor da nossa condução, né? E mostrar também que não existe preconceitos com relação a ser financeiramente estável, né? Com certeza. Porque, como te disse, somos filhos do dono. É um desejo de Deus isso. Eu acho que Deus não nos fez para miséria, para pobreza, para dificuldade. Exatamente. Pronto, há diversos versículos que vão falar sobre isso. O Deus da prosperidade, o Deus da bonança, da multiplicação, o Deus que faz as coisas brotarem. Não significa que não vai haver dificuldade, mas significa que na dificuldade Deus quer promover a multiplicação, Deus quer promover a mudança. Então, se criou aí algo que, do meu ponto de vista e dentro daquilo que eu estudo das Escrituras, não é correto, de que o cristão não pode ser rico, o cristão não pode viver bem, o cristão não pode... E muito pelo contrário, o que o cristão não pode é amar o dinheiro, amar a riqueza. Exatamente. Mas o cristão pode e deve sim entender e chegar lá, até para que ele possa continuar mantendo a obra, continuar sendo um abençoador da obra, porque da mesma maneira, ou pelo menos deveria ser assim, né, Júlio? Da mesma maneira que eu sou abençoado, eu também quero abençoar. Sim. Semear, transbordar é muito importante. Mas eu faço uma analogia no mundo cético. Você, quando olha um filho de um sheik, você sabe que ele é um filho de um sheik. Por quê? Porque ele tem a mesma pompa do seu pai. E eu, como filho do mundo? Como você tem que me enxergar? Como um cara rico, como eu realmente sou. Sou rico hoje
com a família que Deus me deu, sou rico hoje em sabedoria, sou rico hoje em uma série de coisas. Hoje eu vivo o patamar de vida que eu programei para mim alguns anos atrás. Estou mudando esse patamar de vida porque algum tempo atrás também mudei esse mindset, né? E passei a entender que eu não preciso sobreviver. Eu não vim aqui para sobreviver. Eu sou filho do dono do mundo. Exatamente. Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Em abundância Essa é a palavra-chave, né, cara? Abundância é tudo. Essa é a palavra-chave, acho que é a abundância. Então esse é o fator principal do nosso projeto, é ativar essa alteração de mentalidade, ativar essa veia empreendedora, mas principalmente ativar essa condição de filho do dono do mundo. Quem olha para mim, me enxerga uma pessoa bem-sucedida, não só por uma questão financeira, é porque eu tenho, graças a Deus, uma vida estabilizada. Estamos trabalhando para melhorar a condição financeira. Sim, ela é secular, ela é secundária. Agora, quem me olha me vê um cristão rico. Pleno. Se você olha para quem me conhece, me vê um cristão rico. Por quê? Sou filho do dono. Benção. E como é que você enxerga a sua visão? O empreendedor como um missionário, a sua empresa como uma empresa missionária. Você acha que faz sentido essa afirmação? Como é que você enxerga isso? Faz sentido em algumas expectativas, né? Eu gostaria de que a nossa empresa ela tivesse ainda mais laços com o Evangelho. Nós tivemos a honra e o prazer de participar da construção da reforma do nosso templo. Eu espero que Deus me abençoe a fazer uma nova grande obra para um novo templo da nossa igreja que já precisa expandir. Se Deus quiser. Eu espero muito que Deus nos dê essa oportunidade em breve. Por isso, desde que estivemos juntos. Pois, e eu também tenho orado bastante. Eu tenho certeza que Deus está escolhendo com toda a minúcia esse nosso novo local. E eu quero muito fazer parte disso novamente. Maravilha. Quero muito trabalhar ali, pegar pôr a mão na massa, porque é gratificante demais trabalhar para a obra de Cristo, né? É gratificante demais ver que ali tem o teu trabalho, tem o seu suor, e assim como os outros irmãos também nos sentimos muito satisfeitos em ter participado, e eu espero participar mais vezes, né? Agora, mais do que isso, a nossa empresa, ela tem algo que para mim, enquanto pessoa, faz uma diferença enorme. É muito bom você estar num projeto em que é responsável por garantir o pão na mesa de outras pessoas. É muito lindo que você seja responsável ou faça parte de empregar pessoas que precisam levar o pão para sua casa, que através do fruto do seu trabalho consigam pôr a comida à sua mesa. Então, mudar a vida de pessoas, ajudar pessoas a conquistar algo, isso é um fator extremamente importante, né? E isso para mim é o que me motiva na empresa Silvio Nascimento Construções, porque nós mudamos a vida das pessoas que trabalham conosco e quando desenvolvemos os nossos projetos, nós remodelamos aquele prédio, aquela casa que entrava água, aquela fachada que estava caindo aos pedaços, nós damos mais dignidade às pessoas que vivem ali, então nós também resolvemos os problemas daquelas pessoas, nós mudamos para melhor a vida daquelas pessoas. Então isso tudo é missionário, isso tudo faz parte de um conjunto que eu não consigo ver por uma outra ótica que não a do Evangelho. Amém, cara. Que bênção ouvir isso. E, Júlio, na tua caminhada de empreendedor, você já teve vontade de desistir, de parar? Nunca. Nunca? Nunca. Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, parar, desistir, nunca foi uma condicionante. Eu não estou falando isso porque estou em frente às câmeras. A minha família, os meus amigos, quem está mais próximo de mim, me conhece. Nós não somos pessoas de murmurar, e nós passamos algumas dificuldades quando viemos para cá. Eu vou contar melhor sobre isso no segundo podcast, com a minha esposa aqui ao meu lado. Maravilha. Mas a verdade é que parar para nós nunca foi uma opção. E isso, na verdade, independe da condição só do Evangelho. Nós não podemos parar em hipótese alguma. Parar, desistir não é uma hipótese. Você pode corrigir rota.
como eu acabei de falar. Com certeza. Nós tínhamos um projeto, desenvolvíamos um trabalho e naquele momento nós entendemos que o mercado se fechou para aquele projeto. Então vamos reajustar Em aqui. contrapartida, reajustamos a rota e seguimos o nosso caminho. O que nós mudamos foi a rota. Né? Parar nunca, né? Parar Até de porque jeito Jesus vai nos dizer, né? Aquele que põe a mão no arado, que não olhe para trás, que não volte para Exatamente. trás, não desista, Exatamente. que continue, seja firme, constante. Exatamente. E para aquele empreendedor que entende, já cheguei no meu limite, aqui tá bom, já posso estagnar, não existe uma empresa em velocidade de cruzeiro, ela nunca estagna. Quando você para de evoluir, você começa a decrescer. Exatamente. Não existe, parei aqui, tenho isso tá bom. Não existe. Você parou de crescer, já começa o decréscimo, entendeu? Então, nós pensamos dessa maneira e a nossa evolução tem sido contínua, com a graça de Deus e com muito esforço da nossa parte também. Maravilha. E somos extremamente felizes e honrados por isso. Maravilha. Júlio, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu queria que você dissesse para o nosso espectador que quer empreender, que viu esse podcast aqui, que foi tocado pelas tuas palavras e que quer começar um empreendimento hoje, que insights, que dicas você pode trazer para essa pessoa do que você considera o mais importante para quem quer começar um empreendimento, começar um negócio, um business aí? A Bíblia Sagrada nos traz pequenos insights importantíssimos desde Gênesis. Então Deus criou os céus e a terra e viu que era bom. Qual é o primeiro insight disso? Primeiro, os céus. E depois? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, isso vai diretamente para os cristãos e para aqueles que estão nos ouvindo, entrega o seu projeto na mão do Senhor. A partir do momento que você fizer isso, Ele vai te abençoar. Então, o primeiro insight está aí. Segundo, é a diligência. Né? Você precisa pegar o seu projeto, entender o seu projeto, saber do seu projeto mais do que ninguém, né? Aprofundar, se basear, se estruturar e entender. Agora eu estou pronto para arrancar. E o terceiro passo é o passo de fé. Antes de você dar esse terceiro, vamos falar desse segundo. Quem quer empreender não pode ter preguiça, né? De jeito nenhum. Tem que Isso estudar, não existe. tem que Isso ler, não existe. tem que se Isso não existe. preparar. O que acontece? Uma pessoa mal preparada, existem casos de pessoas que iniciam um negócio porque sabem que o seu vizinho, seu colega, seu parente ou alguém que ele conhece iniciou e está dando muito certo. Esse é o pior erro que pode existir. Porque ele se baseia com a métrica do outro. Ele não se preocupou com como o outro se preparou para que aquilo dê tão certo, mas resolveu copiar. E às vezes você copia aquilo, mas não está suficientemente dentro do projeto, não conhece todas as nuances, não conhece os pontos menos positivos, então não está preparado para os tremores, para as tribulações. Então, Sim. às vezes, pessoas se desarmam e perdem clientes com apenas uma pergunta. Por quê? Às vezes, uma pergunta bem colocada faz com que você não consiga responder em condições porque você não conhece a fundo o seu projeto, você só copiou, né? Então, não existe projeto bem estruturado sem bases sólidas. E a base, nesse sentido, é o trabalho, é o conhecimento, é se estruturar, é entender do seu negócio mais do que qualquer outra pessoa que esteja nele. Maravilha. E o terceiro passo que você está falando? Bom, o terceiro passo é realmente agir, porque tem muita gente que tem o chamado, tem a visão, tem uma excelente ideia, mas tem o medo de dar o passo seguinte, né? E o agir é tão importante quanto projetar, quanto planejar, quanto entregar a Deus esse projeto nas mãos dele. Então, o agir é tão importante quanto. Tem gente que para nesse ponto por medo. O medo é importante, ele não pode ser limitante. O medo ele te traz uma consciência maior, uma cautela talvez muitas das vezes necessária. Cuidado, zelo. Sim, um cuidado especial, mas ele não pode ser o teu limitador. E para muitas pessoas é. Então, esses são um dos assuntos que a gente vem tentar destravar quando fazemos o Empreendedores de Atitude, né? E, cara, temos conseguido grandes resultados. Vemos irmãos que já estão começando a fazer o seu negócio caminhar e está sendo maravilhoso. Espetáculo. Você pegou, então, esses insights. O primeiro
é entregar ao Senhor. Confia no Senhor, busca a Deus em primeiro lugar. O segundo, você tem que se preparar. Não adianta você querer colocar a carroça na frente dos bois. Sem dúvida. Um passo de cada vez, sem atropelar nada, sem forçar a barra. Vai primeiro aprender, estuda o que você quer, faz análise de mercado, que nicho você quer entrar, o que você vai fazer, aprende o que exatamente você vai fazer e por que o cliente tem que comprar de você e não do seu concorrente. E o terceiro passo é simplesmente faça, né? Tenha atitude, tenha esse entendimento que é necessário, que aquilo que você deve fazer, ninguém vai fazer por você. Tem que ser você. Sim, agora eu vou dar uma dica de ouro. Se você que pretende empreender não sabe com o que, olha para dentro de si, olha para o mercado em volta e lembre-se, quem ganha dinheiro no mundo resolve problema de pessoas. Então, se você sabe fazer algo que resolva o problema de algumas pessoas, você pode pôr em prática. Seja diligente, seja organizado, entrega nas mãos de Deus e avança, porque você vai ter o seu sucesso. Maravilha. Júlio, para a gente finalizar, eu queria pedir para você deixar uma palavra de encorajamento para quem está nos assistindo, uma palavra assim de fé mesmo, de esperança. Olha, faça, vai lá, seja para quem está procurando uma posição no mercado de trabalho ou para quem está nesse lance, olha, ainda não sei se eu estou preparado ou não para empreender. Passo para ti essa palavra. E também peço para você já deixar aí mais uma vez do teu livro, de fazer esse merchan aí do teu livro aí, que é bênção. Pronto, primeiro eu vou dar a palavra de encorajamento. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Qualquer um consegue, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais preparado do que ninguém. Tudo na minha vida foi com sacrifício. Eu me tornei engenheiro fruto do meu trabalho, enfim. Fui estudar, fui buscar melhorar, enfim, vim para Portugal, ou seja, tudo aquilo que eu tinha no Brasil não veio comigo na mala, não é? Então, assim, fui devagar vendendo as coisas lá e conquistando as coisas aqui, mas bem na verdade que a única coisa que eu trouxe na mala que veio junto com a minha família foi a experiência. De resto, conquistamos tudo aqui, tudo de novo. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue. Qualquer um. Não há desculpa, né? E por último, nada mais legal do que ler Josué 1:9. Não te mandei eu? Sei forte e corajoso. Não temas, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, é contigo. Espetáculo. O que mais que falta? Josué 1:9. Depois que a pessoa lê isso, ela tem o fôlego necessário para caminhar em frente, porque o Senhor, o nosso Deus, é conosco. Maravilhoso. Né? Sobre o livro, eu quero agradecer a oportunidade. Foi um livro que me abriu muitas portas. Eu estou muito satisfeito com esse projeto. Eu fui convidado e foi algo maravilhoso. Já estou pensando em expandir isso para um livro próprio, né? Eu acho que o assunto rende o suficiente, afinal, falar de bases estruturais para uma vida estruturada a ponto de você ter um ponto de partida, de meio e de chegada é interessante, e estou muito feliz em participar desse projeto com outros escritores de renome, tanto brasileiros quanto portugueses, né? Tem escritores angolanos também no projeto. E eu tô maravilhado. Uau. Espero que o pessoal goste também. Com certeza. Mais uma vez o link vai estar aqui para você poder ter acesso a esse conteúdo, a esse livro. Eu acho que tudo que é para a nossa edificação, para o nosso crescimento, eu acho que vale cada investimento que a gente pode e deve sim fazer para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir dentro daquilo que nós precisamos e procuramos, né, Júlio? Sem dúvida. Que é como você falou aqui, não adianta nada eu querer algo, mas eu não dar o passo para conquistar aquilo que eu quero. Exatamente. Sentado ninguém consegue nada, né? Nós Exatamente. precisamos nos movimentar. Júlio, muito obrigado, cara. Obrigado pela Deus abençoe. tua presença, pela tua amizade, pelo carinho,
por esses insights que você deixou aqui pra gente. Eu acho que foi de grande valia. Mal posso esperar para o próximo Pode Fé que a Vamos gente combinar. vai gravar junto. Vamos combinar. E eu quero agradecer a você e agradecer também os nossos patrocinadores, como já citamos no início, a Fábrica Soluções e Audiovisual, a União Estofagem, a HR Cardetai, o Talho Brazuquinha, que nos abençoou aqui com essa tábua maravilhosa aqui de frios, É uma delícia. o I Love Coxinha, do irmão Eudes, a TPS Informática, a Chocolate Cia e o Silas TechCast, aí do nosso irmão Silas. Muito obrigado por fazer o Pode Fé acontecer. Você que quer fazer parte desses patrocinadores, quer ter a tua marca aqui associada a esse Pode Fé cristão, associada a esse conteúdo que tanto tem abençoado pessoas, nos procure, fale com a gente, os nossos contatos estão aqui, você pode ver aqui, tem o nosso @, envia mensagem no privado, vamos estar conversando. Você que quer sentar aqui com a gente para conversar, que tem a sua empresa, que quer expandir, que quer conversar sobre a sua empresa, vem sentar com a gente aqui. Você que quer fazer parte, olha, eu conheço alguém, manda para cá para sentar aqui e conversar comigo. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua atitude de estar aqui hoje, ouvindo tanto a mim quanto ao Júlio. Eu espero que você tenha sido edificado e em todas as coisas nós damos glória a Deus. Vem comigo, vem para esse Pode Fé. Até o próximo e eu conto contigo. Pode Fé!